Olá, meu povo, está no ar mais um E Pode, o videocast da SMAP. Para o nosso papo bom e útil dessa semana, nós vamos receber um professor da FGV Direito Rio. Ele foi um dos palestrantes no seminário Novas Tendências em Direito e Economia do Consumo, que aconteceu semana passada aqui na SMAP. E durante esse encontro foram debatidos vários temas que, com certeza, fazem parte do seu cotidiano, como, por exemplo, e-commerce e direitos do consumidor. Então, eu gostaria de apresentar e agradecer o professor Daniel Dias pela disponibilidade e gentileza também em vir conversar com a nossa audiência aqui no IPOD. Professor, seja muito bem-vindo à nossa mesa colorida. É um prazer tê-lo aqui, viu? Muito obrigado, Mônica. Foi um convite que eu não podia deixar de atender e está sendo muito agradável até agora estar aqui. Muito obrigado por me receber. Imagina. Professor Daniel, eu li um artigo seu que também motivou a palestra no seminário sobre o ponto de partida do problema no direito do consumidor. E eu, particularmente, me identifiquei profundamente. E eu tenho certeza que você que nos assiste, que nos ouve aí, tanto no YouTube quanto no Spotify, também vai se identificar. Ele diz pra gente que são dois os pontos, né? Conta pra gente quais são esses dois pontos que são cruciais. Bom, o problema central, ou um dos problemas centrais do direito do consumidor, né, que está lá na base, é o fato de que nós não lemos mais. Ou será que um dia já lemos, mas fato é que hoje em dia não se lê mais os contratos que assinamos nas relações de consumo, que na verdade é até a diretriz máxima, né? É um momento onde você faz o acordo básico de que vai reger aquela relação. De fato, não lemos. Isso é um dado empírico. Há, inclusive, vários estudos que atestam isso empiricamente, e as razões para isso são várias, né? Primeiro, porque são contratos muito longos. Há estudos que dizem que um contrato médio dessas plataformas digitais levaria 40 horas de leitura. E uma segunda razão é, mesmo que nós lêssemos, provavelmente, mesmo gente da área, não entenderia tudo, né? Há um problema realmente de um excesso de tecnicalidades, de redações que são truncadas, que muitas vezes parece que são feitas para não serem entendidas mesmo. E um terceiro argumento também é porque, mesmo que a gente lesse, se desse ao trabalho, a gente não teria poder de barganha para alterar aqueles contratos. Era exatamente isso que eu ia dizer. Vamos supor que eu me dispusesse, não em 40 horas direto, né, mas que eu me dispusesse a ler com atenção, que eu tivesse o interesse, a curiosidade e a possibilidade de entender todos os termos. Mas e se eu discordasse de alguma coisa? O que era que eu podia fazer com essa informação? Então, de Nada, fato, né? exatamente. Ou Então, não aceito. o fato é que hoje é o que a gente chama até dos contratos de adesão, né? Que é o pegar ou largar. Então, de fato, é até, eu diria, irracional ler. Realmente, alguém que se propusesse a, né, fosse metódico a esse ponto, eu não vou entrar em nenhuma relação que eu não ler, ela vai ser uma pessoa que provavelmente vai estar no limite, tendo um comportamento quase que irracional, né? Porque, de fato, ela vai estar sendo até retirada de várias situações Isso, do bem comum, excluída do bem comum. excluída. Ela vai estar se auto-excluindo, ela não vai participar dos eventos sociais, boa parte deles, vai chegar no hotel lá com a família toda, e na hora H vai pedir um contrato, vai ficar ali 40 horas lendo, aí o fim de semana já acabou. Então, no fundo, não tem muito para onde correr. Dado esse ponto, o que que o direito pode fazer? Quais são as técnicas mais modernas que a gente pode fazer se a gente quer informar efetivamente esse consumidor e, de fato, induzir comportamentos desejáveis? Então, como é que a gente sai dessa encruzilhada? Então, veja que a ideia de tentar sobrepor um problema existente. Existem o que tem se chamado como novos deveres de informação. É uma técnica regulatória moderna que tenta superar esse problema que a gente falou até agora. E são dois principais que eu vou chamar aqui a atenção, que o primeiro são chamados de informações inteligentes, né? Ou divulgações inteligentes. É uma tradução de uma expressão chamada Smart Disclosures, que é a forma de você transmitir, a ideia de você transmitir de uma maneira inteligente para o consumidor, que capte realmente a atenção dele. Então, em primeiro lugar, são divulgações ou informações que se preocupam com a forma importa. Não basta eu dizer de qualquer forma, mas como eu vou dizer importa bastante. Então, informações... Até porque isso influencia na forma que eu entendo e que eu capto, né? Perfeito. É fundamental. Então, o lugar onde está sendo exposto o linguajar,
o tamanho, a cor. cor, tudo isso importa. Então já se entendeu que não basta botar ali num papel, tinta preta, várias páginas, aquilo não vai chegar ao consumidor. Então como é que a gente faz? Então essas informações, eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco, as informações inteligentes partem desse pressuposto que é aparentemente até intuitivo, né? Mas o direito demora às vezes para perceber muitas coisas que são intuitivas. A forma importa. Então, um grande exemplo, eu acho que vai tocar todos aqui, é a das rotulações frontais nos alimentos que têm alto índice de gordura, sódio ou açúcar. Veja, toda essa divulgação ela foi pensada desde a origem para ser extremamente sintética, quase que uma expressão, este alimento contém alto teor de sódio, de gordura ou de açúcar. Ele vem na frente necessariamente, num tamanho, numa fonte grande, de fato que eu até imagino, posso supor que todos que estão nos vendo ou nos ouvindo aqui já têm percebido desde 2020, e é algo, ele pode até não tira seu livre-arbítrio, a informação você faz com ela aquilo que você quiser, mas eu duvido que em nenhum momento alguém não se sentiu pelo menos tocado com aquela informação, dizer, meu Deus, né? Alguém que já estava querendo fazer uma dieta ou preocupado vai ficar mais, né? Você pode, claro, não, comi mesmo e tal, mas a informação ela está chegando, esse é o ponto. Isso. Né? Porque a informação ela não vai, mais uma vez, tirar o seu livre-arbítrio de como você deve agir, mas ela vai tentar estimular e dar aquele empurrãozinho na direção que a gente está buscando. Então a ideia aqui é chegar ao consumidor e está chegando. Quer ver outro exemplo? Dos alimentos transgênicos também. Ou, por exemplo, para as mulheres gestantes, né, não consumir determinado medicamento ou bebida, tem até um desenho de uma mulher grávida cortado assim. Veja, você às vezes não vê mais nada, mas aquilo ali você está vendo. São exemplos de divulgações de informações inteligentes que buscam de uma forma extremamente mais concisa, direta, às vezes com gráficos e direto ao ponto de chegar a informação ao consumidor. E tem chegado. Um outro exemplo que eu acho também bem bacana são as informações ou divulgações voltadas para o sistema 1. E aqui eu vou ter que fazer uma brevíssima digressão, que é um psicólogo... Para a gente explicar o que é Sistema 1. Exatamente, né? Um psicólogo chamado Daniel Kahneman, que é, inclusive, ganhador do Prêmio Nobel de 2002 de Economia Comportamental. Ele divulgou as ideias que nosso pensamento, nosso sistema cerebral, por assim dizer, ele funciona com dois sistemas, que são complementares, todo mundo tem, todo mundo usa para diferentes atividades. Um é o sistema 1, que ele é mais rápido, inconsciente, automático, é aquele que a gente usa de manhã para fazer atividades, tarefas mais simples, como escovar os dentes, abotoar a camisa. É instintivo, quase, mais instintivo. Né? Você, por exemplo, até a direção, quando ela já está completamente internalizada, você já utiliza, você não precisa parar para pensar conscientemente. Gastar energia para resolver aquilo né? Ali, né? Uma das palestrantes no seminário que você comentou, explicou, né? Nosso cérebro está preparado para gastar menos energia com as atividades. E faz sentido, porque a gente está lidando com várias coisas ao mesmo tempo. Aqui a gente está sabendo que já tem um juízo aqui. Aqui é seguro, aqui eu não preciso me preocupar. O seu cérebro está respondendo a vários estímulos de maneira diferente. Agora, por exemplo, aprender uma tarefa nova, fazer um cálculo, um cálculo matemático, para fazer, por exemplo, uma análise mais rigorosa de uma tabela no Excel, ou um texto mais difícil. Interpretar um texto, aprender uma língua nova. Todas essas são atividades que, sobretudo no primeiro momento, você vai exigir um esforço cognitivo muito grande, que é o chamado Sistema 2. Esse tema está explicado de maneira brilhante no livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. E Rápido e Devagar é exatamente uma referência ao rápido, que é o Sistema 1, e devagar, que é o Sistema 2, porque o Sistema 1 é exatamente esse. Aparece um leão aqui na minha frente, eu não vou parar para analisar através do Sistema 2, que é deliberativo o que está acontecendo. Eu vou rapidamente perceber que aqui é um risco e eu vou sair correndo. E, de fato, veja que tem até um instinto de sobrevivência aí. Então, aí voltando ao nosso tema central, as informações, não só nas relações de consumo, mas em geral, elas
então ligadas e voltadas para o sistema 2. Eu vou te informar para que você possa, né? Olha, a taxa de juros é tantos por cento ao mês. Para que você possa pegar essa informação e, usando o sistema 2, refletir sobre isso, pensar, puxa, será que essa taxa é a melhor? Eu consigo pagar? Eu vou comparar com outro concorrente? O que é que eu vou fazer? Em geral, é assim e faz sentido que seja assim. A gente não está dizendo que esse tipo de deliberação, esse tipo de via de informação, ela está errada ou fadada a acabar de forma nenhuma. Ela, inclusive, vai ser a principal ainda. Só que os pesquisadores, e hoje, entendem que essa não é a única forma. Existe uma outra forma de comunicar, que é através do sistema 1, que você consegue induzir comportamentos através do sistema 1. Quer ver um exemplo aí? Vai ficar claro. As fotografias em maços de cigarro. Né? As fotografias, que inclusive foi uma liderança do Brasil, eu já vim fazendo há algum tempo. Veja, tem lá fotos muitas vezes de pessoas mortas, pessoas né, com corpos em estado de decomposição, com câncer na boca. As fotos são chocosas, de fato. De crianças mortas, né? Uma mulher grávida. Aquilo ali, inclusive frases também de efeito, você morre, você brocha, você... aquilo ali não é feito apenas para tocar o sistema 2, pelo contrário, para tocar o sistema 1. Para que você sinta uma repulsa, você sinta medo, você sinta nojo. Né? A ideia é te induzir qual é o comportamento. Pare de fumar. Mas eu poderia ter, e tradicionalmente fazia o quê? Leia aqui esse artigo de 25 páginas, onde vai ser demonstrado como os índices de, ao fumar, os índices de câncer se elevam. Ok, isso é uma forma de comunicar e continua tendo seu valor, mas se percebeu que quantas pessoas vão parar mesmo para ler esses estudos, e quantas pessoas que se lessem teriam condições de entender esse estudo científico. Agora, uma foto de você morre, né? Você perde seu filho, você brocha mais uma vez, isso é muito poderoso. Então, hoje muito além do não fume, né? Muito além do não fume, muito além de respeite o próximo e tal. Então, veja que é uma outra forma também que se está se descobrindo para quê? Para enfrentar esse problema inicial que a gente falou, de atacar de outras vias e informar efetivamente e fazer com que a pessoa induza o comportamento. Agora, mais uma vez, tira o livre-arbítrio? Não tira. As pessoas ainda, apesar de que, sobretudo aqui no Nordeste, diminuíram bastante o fumo, mas lá no Sul e Sudeste ainda permanece mais, mas, de fato, todo mundo ainda está livre para fumar. E não, a questão em jogo aí não é exatamente essa. O ponto mas eles estão recebendo informação, e a informação está tendo impacto. De forma direta, né? Sem dizer que assim, mas eu não li. Não dá para dizer, eu não li, eu não vi. Sabia, né? Até vai dizer, olha, eu vi, sabia, mas... né, eu quero, ok, mas tá tendo impacto. Sigamos, né? Exato. No seu artigo, o senhor também se refere a uma caixa, né? Que é uma espécie de resumo dos contratos, né? Que é fornecido aos consumidores para facilitar as informações. Como é que funciona? Onde é que a gente encontra? Ela já é utilizada no Brasil? Esse é um exemplo que é um exemplo de divulgação inteligente nos Estados Unidos. Ainda não veio da mesma forma, é chamada Caixa Schumer, que é uma caixa que é aplicada aos contratos de cartão de crédito em uma caixa muito pequena, assim, realmente com 3 boxezinhos internos, consegue trazer as principais informações relevantes. Específicas lá para cartão de crédito. Cartão de crédito. Então, qual é a taxa anual? Se você não pagar a fatura em dia, qual vai ser a sua, né, a taxa de juros incidentes? Aí faz uma projeção de um ano e quanto você vai estar devendo em um ano. Assim, as coisas mais importantes, assim, numa maneira extremamente reduzida. Literalmente desenhado. Entendeu o que é o desenho, né? Desenhado, exatamente. As letras, quando chegam as informações mais importantes, são destacadas, ficam mais garrafais, em negrito. Então, veja, mais uma vez, essa preocupação com a objetividade e com a concisão e com, né, a forma mesmo, com destaque, ela é levada às últimas consequências. Então, uma caixinha pequena que cabe assim na parte de cima de uma folha A4, você tem ali todas as informações mais relevantes para que você possa tomar uma decisão. Vou contratar esse cartão de crédito ou não? Então, a ideia se repete aqui, divulgação inteligente. Professor, o senhor falou em alguns momentos lá no seminário sobre regras padrão, tipos de consumidores. Como é que a gente resume esses 2 itens aqui para a nossa audiência do iPod?
Bom, essa é mais uma técnica também para a gente conseguir induzir comportamentos desejáveis. Mais uma vez, sem tirar o livre-arbítrio do consumidor. De que forma? Veja, a ideia das regras padrão, que elas vão a se aplicar ao seu caso se você não decidir de forma diversa. Então, você pode optar pelo sim ou pelo não, mas é aquela história, se você não optar por nada, se não fizer um movimento divergente, vai ser ou sim ou não, aí a depender do que o regulador, do que o legislador está querendo induzir. Eu vou dar um exemplo que fica mais claro para a audiência. Doação de órgãos. Né? Hoje já está comprovado que países que têm por regra padrão a doação, ou seja, se você não disser nada, você vai ser um doador de órgãos, isso gera um aumento significativo de doadores, que é um estado de coisas que, em geral, que se quer, né? Porque mais doadores de órgãos salvam-se vidas. Então, a ideia aqui é de você conseguir, através dessas regras padrão, induzir um comportamento desejável. Por quê? Porque, em geral, as pessoas só vão fazer um movimento de sair, digamos assim, do fluxo, da inércia, se elas tiverem uma razão forte o suficiente para isso. Se elas tiverem realmente informações suficientes para isso. Só que, fora casos especiais, obter essas informações é sempre algo custoso, né? Então, as regras padrão, elas vão ser, sobretudo, relevantes, sobretudo o que a gente chama de aderentes, ou seja, elas vão realmente influenciar e levar as pessoas a seguirem elas, sobretudo nos casos em que as informações forem muito custosas. Então, nas situações em que for difícil para o consumidor se informar, para ele tomar uma decisão consciente nessas situações, a tendência maior é o quê? Que ele siga o fluxo. Por quê? Porque ele não conseguiu obter, ou era muito custoso para ele obter informações para que ele tomasse uma decisão consciente. Então, na dúvida, vamos aqui, né? Então, a ideia de que quando você vai fazer, por exemplo, tirar uma carteira de motorista, tem lá 2 caixinhas. Pode dizer assim, se você quiser ser doador de órgão, marque o X aqui. Isso aqui reduz a quantidade de doadores, porque ele, na dúvida, ele não vai marcar nada e vai acabar não sendo doador. Então, a ideia é, numa situação como essa, faça o oposto. Se você não quiser ser doador, marque um X aqui. Então, se ele não fizer nada, ele será um doador. Então, claro que a gente tem que ter muito cuidado com todas essas ferramentas, porque são ferramentas que, diferentemente daquelas letras miúdas tradicionais, são ferramentas poderosas que realmente conseguem induzir comportamento. Então, aqui, a gente tem que ter um cuidado redobrado para saber primeiro os propósitos que a gente está querendo seguir, quais são realmente esses comportamentos que a gente está querendo induzir, porque nós estamos agora sim falando de instrumentos, ferramentas poderosas, que realmente podem empurrar o consumidor numa direção que é aquela que o regulador... E não é um consumidor, né? Não, exatamente. São decisões e informações que podem mudar políticas, inclusive, né? Uhum. Como já dizia Kennedy, desde a da década de 60, somos todos consumidores, né? Então, você faz um desenho desse que tem uma aplicação geral, nós estamos falando de milhões e milhões de pessoas que realmente podem estar seguindo um caminho ou outro. Então, veja o impacto disso, veja a capacidade de mudança, né? Até, de certa forma, até revolucionário, em alguma medida. Então, diante de tudo isso aqui que a gente já conversou, a gente fica claro, né? Porque o livre-arbítrio continua aí. As informações inteligentes, elas estão chegando, é fato, de forma efetiva. Mas, para aquelas que ainda não são informações inteligentes, para esses tipos de contratos que ainda são de adesão e que a gente simplesmente não lê, existe alguma outra coisa que a gente possa fazer ou é rezar para Nossa Senhora da internet mesmo? Não. Dos compradores na internet. Já existem, né? Também, para problemas antigos, também nós já temos reações antigas que nada tem de novas, mas também que conseguem contrapor um pouco esse problema que a gente colocou. Então, o Código de Defesa do Consumidor realmente é uma legislação da década do ano de 1990, então já lá vão alguns anos, algumas décadas aí, mas ele tem um instrumental muito poderoso também, que eu vou citar alguns exemplos aqui, mas que nos ajudam. Primeiro, por exemplo, já no start, se você compra algo longe, né, se você compra algo pela internet, você de cara tem o bom e velho prazo de reflexão. Você tem 7 dias para ver se gostou.
Você não teve acesso ao bem antes, então a ideia aqui é uma proteção já desde cara, que vai tentar fazer com que você tenha um tempo para quê? Para ver se realmente você nunca pegou na mão, você nunca testou, nunca botou em casa, nunca vestiu. Então você vai ter esse prazo para pensar. E pode devolver sem nenhuma justificativa, sem inclusive, justificativa, sem custo adicional. Isso aí realmente é uma vitória tradicional do consumidor. Na verdade, já que a gente está falando disso, tem até hoje em dia, há quem critique ou tente dar uma temperada, até fazer talvez um prazo de reflexão 2.0, que é dizer o seguinte, olha, tem um problema aí também no sentido de que o que acontece quando a gente garante um direito como esse, né, que todo mundo pode exercer sem custo? Isso gera um custo para o fornecedor que ele vai diluir por todos os consumidores. Então a gente também tem que estar... Não existe almoço gratuito, né? Aí o que acontece? Você que é uma consumidora que sabe que você está comprando, você tem certeza, porque você já conhece, você sabe que você não vai desistir. Você, nesse preço X que você está pagando por esse prazo de reflexão que está sendo garantido a todos. Então já existem discussões hoje em dia se não seria interessante que você conseguisse que essa pessoa que sabe que não vai desistir, que ela abrisse mão, o direito está lá, mas eu posso também renunciar a ele e pagar mais barato por isso. Então, veja, eu sei que eu não vou, eu conheço aqui a xícara do iPod, eu já sei, estou comprando pela internet, voltei lá para o Rio, eu achei muito bacana, já tive com ela na minha mão, eu sei que eu vou querer. Então, eu chego lá no site e diz assim, olha, se você quiser ter o prazo de reflexão, é X mais 1. Sem prazo de reflexão, X menos 1. Eu vou optar pelo X menos 1, porque eu quero pagar mais barato. Então, hoje é uma reflexão, não existe isso ainda, mas já é algo que a gente pode pensar para o futuro, né? De tentar, vamos fazer com que separar o joio do trigo. Existem consumidores e consumidores. Não é abrir mão do prazo de reflexão, é abrir mão realmente dessa ideia de que tratar todo mundo igual nessa situação. Uma outra medida também de reação também a esses contratos, foi o que você me perguntou, como é que a gente pode... Existe uma regra também de, se tiver mal redigido, mesmo que você não leu, né? Mas mesmo que se esteja mal redigido, depois que o problema surja lá na frente, uma hora você vai ler. Porque se chegou, o problema surgiu, você tentou devolver, ele não aceitou receber e tal. Peraí, vamos aí. Ou eu vou entregar o contrato para alguém que entende, né? Exato. Eu vou ligar para o meu advogado. Ele vai dar uma lida e vai dizer: gente, Mônica, isso aqui tá mal redigido, isso aqui tem duas interpretações possíveis. O que acontece? A lei manda que vai ser a interpretação mais favorável a você. Por quê? Isso faz razão. Não só porque você é a parte mais fraca, mas porque ele que redigiu. Então, a ideia de, ao colocar assim, olha, redija bem feito, capriche, porque se você redigir mal redigido, vai ser interpretado contra você. Então, essa é uma outra, digamos assim, um outro remédio. E um terceiro e último também, que são a proibição de cláusulas abusivas. O Código de Defesa do Consumidor ele tem um rol extenso. Não valeria aqui elencar um a um, mas apenas mencionar a ideia em geral, que é um rol extenso daquilo que é proibido, que não pode. Né? Preço excessivo, não pode. Cobrar algo sem oferecer algo em troca, sem dar um benefício recíproco ao consumidor, também não pode. Retirar do consumidor um direito que normalmente deveria estar presente naquele tipo, não pode. Então, mesmo que esteja no contrato, você, mas depois tendo problema, você consegue ir a juízo, dá trabalho, é chato, mas você consegue ir a juízo e obter o que a gente chama da nulidade daquela cláusula, por exemplo. Então, a gente está cobertado, digamos assim, né? Então, esses seriam os remédios tradicionais, diferentemente dos modernos e novos que eu estava falando, que são, veja que são até muito mais preventivos, eles estão no início, eles não querem que você entre numa cilada, eles querem prevenir um problema. Esses que eu falei agora, os mais tradicionais, eles trabalham já na repressão e não na prevenção. Por isso que eles diferem um pouco. Mas vejam, eles não quer dizer que um vai anular o outro. Hoje o pacote ele vai ficando cada vez maior, mais complexo, com mais elementos para que você possa, o consumidor consiga tanto prevenir, mais uma vez também, tendo o problema sendo já existente, reprimir esse problema. Perfeito. O senhor é autor de um livro, né? Já vou contando aqui, já vou adiantar, que o lançamento desse livro vai acontecer aqui em Recife, na Livraria Jaqueira, não é isso? O professor Daniel, ele é baiano, mas mora no Rio de Janeiro já, né? Há quantos anos? 8 anos. Olha aí. 8 anos. Mas não perdeu o sotaque baiano, fique claro.
De maneira Fala um pouco do seu livro, da temática do seu livro. Por que que o senhor chegou nela? Perfeito. Vamos mostrar aqui a capa O livro se chama Metodologia de da Resolução resolução de casos casos jurídicos. jurídicos. Ele vai ser lançado aqui no dia 19/6, vai ser um lançamento coletivo da RT, então vão ter vários autores por aqui, a gente vai ter até uma mesa de apresentação, alguns palestrantes, e a partir das 5 horas na Livraria Jaqueira, no dia 19. Então, vai ser uma alegria contar com vocês Feito lá. o convite, hein, gente? O livro ele trata do seguinte, na verdade, o livro é uma nova forma de se ensinar o direito e se raciocinar o direito, e se apresentar os argumentos. Porque, veja, nós vivemos também, aqui já saindo um pouco, também direito do consumidor, mas todas as áreas, um estado de coisas no Brasil em que há uma certa insatisfação generalizada com uma grande insegurança jurídica, com uma grande imprevisibilidade das decisões, né? Poxa, mas você vai para o seu advogado, mas eu faço o quê? Como é que imagina um empresário, aqui para sair um pouco do direito do consumidor, diz assim, ele quer fazer corretamente, mas muitas vezes não se tem uma resposta clara. E isso, né? Então fica parecendo, porque da cabeça de, até aquela brincadeira, de cabeça de juiz de bumbum de neném, pode sair qualquer coisa, né? E veja, isso em parte, claro que é um problema multifacetado, mas em parte está ligado à forma com que nós aprendemos o direito no Brasil. Não raro a gente aprende de maneira muito teórica, sem estar ligado a casos, sem estar com um grande apego, sem levar a lei a sério muitas vezes, e isso é diferente em outros países, sobretudo, por exemplo, o paradigma de referência aqui é a Alemanha, que tem uma metodologia, uma forma de ensinar, de raciocinar muito mais, que leva a lei a sério e muito mais previsível nos seus resultados. O que foi que eu fiz? Eu escrevi esse livro apresentando essa forma, é a forma que eu uso para ensinar o direito na FGV aos meus alunos desde 2017, e é engraçado que a primeira reação dos alunos é um pouco de resistência. Por quê? E é engraçado isso. No fundo, a gente quer estar livre para dizer o que a gente quer, né? Quando você vem com, digamos assim, vem tentar restringir isso, mas nesse caso aqui é restringir em uma boa causa, porque no final das contas não é aquilo porque você quer. Mesmo que você seja juiz, no fundo você está resolvendo casos concretos com base numa lei geral abstrata. Você não é o legislador, né? Não é aquilo. Essa ideia do senso de justiça, claro que situações extremas ela é importante, mas no dia a dia você não está decidindo de acordo com a sua consciência, você está decidindo de acordo com o que a lei prevê, né? Afinal de contas, a gente vive num Estado de Direito do princípio da legalidade. A gente é obrigado a fazer aquilo que a lei manda e não aquilo que o juiz X ou Y entende. Então, mas veja que isso causa, sobretudo nós do direito, um pouco de desconforto, porque não só o juiz, como até o estudante de direito, ele quer, não restringe, não me restringe a minha genialidade. Aí eu digo, pessoal, vamos lá. É um pouco a questão até de democracia, de entender o seu papel, de entender que a gente tem realmente um certo papel na sociedade. Tem um autor americano muito famoso chamado Frederick Schauer, e ele vai dizer que a essência do direito muitas vezes está quando a gente julga ou quando a gente decide, não da forma como a gente queria, mas da forma com que está posta pelo direito. Então, veja, é um livro que tenta falar do básico, tenta dialogar com todos, desde a formação, e é uma proposta, no fundo, de levar a lei a sério, de ajudar a estruturar o raciocínio, a estudar a exposição dos raciocínios para resolver um caso, para que se chegue a uma aplicação do direito que seja conforme as leis, não conforme aquilo que eu entendo que é o melhor. Porque muitas vezes aquilo que eu entendo que é melhor pode não ser aquilo que está previsto, pode também não ser aquilo que é mais eficiente ou aquilo até que é mais justo, de fato. Então, eu posso ter uma visão muito peculiar sobre como uma determinada coisa que deve ser decidida, e não é essa a posição que deve prevalecer, mas sim aquela que foi votada no Congresso Nacional. Então, é um livro que é prático, ele não é um livro teórico, é um livro que vai, inclusive, falar de casos ao tempo todo. Eu mostro como é que essa metodologia
ela funciona em caso, o livro é de duas partes, uma parte teórica, uma parte prática, e é um livro realmente muito voltado desde o estudante de direito até as pessoas formadas também, porque interessa a todos, né? Todo mundo está o tempo todo argumentando, tentando resolver casos, é da essência do nosso ofício. Se o médico trata doentes, o jurista ele resolve problemas jurídicos em casos concretos. Então, vai tentar dar um norte, uma luz para como fazer isso, sempre respeitando a legislação. Isso me deixou muito curiosa, até porque um princípio básico do jornalismo é a imparcialidade, né? E a gente já conseguiu, na prática, entender que não dá para ser 100% imparcial. Por mais que você esteja apenas relatando casos, contando uma história, é natural que a gente traga um pouco da bagagem, da sua impressão, né? Se você colocar 2 repórteres fazendo uma matéria sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo caso, certamente elas terão pontos diferentes. Algum vai alertar mais para um ponto, outro para outro. Então, eu fiquei, de fato, curiosa, né? Existe algum desses casos teóricos, essa forma, né, de aprender e de aplicar o direito que o senhor pudesse contar para a gente? Eu só queria fazer uma observação em relação ao que você falou agora, que é muito interessante. No direito, a gente tenta separar a imparcialidade da neutralidade. A gente entende que neutro não é ninguém, né? Só sabão e pó e olhe lá. A ideia é que, realmente, admitindo que não existe neutralidade, né? Admitindo que muitas vezes a gente traz uma bagagem, muitas vezes até inconsciente, né? A ideia é até bom, muitas vezes o jurista ele tem que fazer terapia também para tratar essa dimensão, inclusive que às vezes ele não sabe que está ali. Partindo desse pressuposto, a gente também entende que ele precisa ser imparcial. Então, pelo menos conscientemente, eles têm que estar abertos a revisitar os pontos de partida dele. Tem uma discussão que é uma discussão até que chega para o senso comum, e é muito popular essa discussão, essa história de o juiz decide primeiro e depois justifica, ou ele vai para o caso de peito aberto? A resposta que me parece mais convincente é não importa. Não importa se eu chego num caso já com uma ideia pré-concebida. O que importa é se eu, no caminho da elaboração de uma sentença, por exemplo, se eu estou aberto a revisitar esse ponto de partida. Então, eu posso até ter uma hipótese, até o pesquisador sempre, lá quando eu estou orientando lá no mestrado, o aluno muitas vezes vem com hipótese. Ele está com dia 1 do mestrado, mas ele já ele tem esse problema aqui, eu tenho hipótese. Eu falo, não tem problema, desde que você esteja aberto no percurso do mestrado a mudar de ideia. Isso que é bonito. Então, o problema não é ter uma pré-compreensão, um preconceito. É não estar conscientemente aberto a revisitar isso. Então, realmente, a possibilidade de mudar de ideia, de olhar e dizer, olha, mas tem um dispositivo tal que diz, olha, que não dá, que tem que devolver, que pode desistir da compra, que tem que indenizar. Aí você, puxa, é mesmo. Eu até achei que fulano podia sair ileso, mas, no fundo, não pode, porque tem um artigo tal que diz aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, no fundo, essa é a ideia de neutralidade, imparcialidade é muito boa, porque, de certa forma, tenta equalizar essa problemática. Perfeito. Professor, eu sei que se a gente passasse 2 horas conversando aqui, o nosso papo bom e útil seria, de fato, bom e útil ainda mais. Mas já estamos aqui nos encaminhando para o fim do programa. E chegou a hora das suas considerações finais. O convite a gente já fez, mas certamente tem mais alguma observação que talvez até nem tenha feito, eu não tenha perguntado, e que o senhor pudesse deixar aqui como recadinho, como dica, como lembrete. Não, na verdade, só agradecer. Realmente foi um papo bem agradável. Aqui, Recife, realmente cidade belíssima. Muito obrigado pelo convite. Espero que tenha sido bacana. E aceitarei e voltarei assim que chamado, venham correndo para a gente fazer uma outra gravação. Perfeito. Anotaram aí, né? Dia 19 ele está aqui. Já vamos roubar ele de volta para conversar mais com a gente aqui do IPOD. Muito grata mesmo. Obrigada. Foi um prazer realmente recebê-lo aqui. Muito obrigado. E eu queria agradecer não só ao professor, mas também à nossa equipe de produção, né, a toda a direção da escola e, é claro, a nossa audiência, você que está aí sempre com a gente toda semana pelo Spotify ou pelo YouTube. Semana que vem a gente volta. Cheiro para vocês tudo. Tchau, tchau.